Tudo bem? Que bom que você está aqui conosco mais uma vez para nós meditarmos na Palavra de Deus. E nós hoje estamos continuando o nosso estudo aqui desse livro, né, O Revivamento Prometido. Fantástico, tem sido muito bom para mim, tem sido uma experiência maravilhosa estar estudando novamente esse livro, né? E hoje nós temos a oportunidade de mais uma vez entendermos a importância do poder do Espírito Santo, da atuação da pessoa, da divindade do Espírito Santo em nossa vida. Né? Estudamos na última semana por que o Espírito Santo é importante no reavivamento, né? O reavivamento aguardado, que é prometido, que é o poder do Espírito Santo descendo sobre nós. E agora nós vamos entender quais são os requisitos para nós recebermos a chuva serôdia. Para aqueles que não entenderam ainda, a chuva serôdia representa na palavra de Deus o poder do Espírito Santo que seria derramado sobre nós. O que seria a chuva serôdia na época de Israel? Na época de Israel, no período do outono, ou melhor, da primavera, o outono do nosso hemisfério aqui, cai uma chuva bem forte. E essa chuva ela serve para preparar os grãos para a grande colheita. E aí a palavra de Deus nos dá uma ilustração de que essa chuva representa o poder do Espírito Santo que seria derramado sobre nós. Olha que maravilha, né? Então, antes de nós começarmos a estudar, eu queria fazer uma oração com você, com a sua família, com você que está agora para meditar na palavra de Deus. Feche seus olhos agora. Querido amado Deus, nós estamos diante do Senhor, clamando o poder do seu Santo Espírito. Que o Senhor venha nos guiar agora, para que venhamos compreender a Tua palavra, Pai. Nós rogamos em nome do Salvador Jesus. Amém. É bem verdade que na nossa caminhada cristã, nós só somos vitoriosos se Deus estiver conosco. E Jesus, ele prometeu, ele disse que daria o Consolador, que estaria conosco e que nos daria vitória, né? E agora, para nós recebermos o poder do Espírito Santo, existem alguns requisitos. E eu queria já estudar o primeiro requisito para nós recebermos o poder do Espírito Santo. O primeiro deles está lá em Zacarias. Abra sua Bíblia lá, pegue lá no livro de Zacarias, capítulo 1, verso 1. Nós vamos entender ali o primeiro requisito. E no verso 1 lá de Zacarias, capítulo 10, verso 1, lá está dizendo o seguinte: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá ao homem aguaceiro e a cada um a erva do campo, né? Então, meus queridos, aqui o povo de Deus tem que pedir pela chuva, e aqui está falando pela chuva serôdia. É interessante, meus queridos, que hoje no nosso dia a dia, normalmente a gente não clama por chuva, né? Se bem que nesses últimos dias aqui na região de Curitiba, nós estamos no dia 5 de agosto agora de 2020, está faltando água. Em alguns bairros está tendo racionamento. E agora as pessoas estão pedindo: Senhor, nos dá chuva, nós precisamos de chuva. Mas normalmente quando nós temos abundância de água e de chuva, nós não estamos toda hora clamando a Deus: Senhor, eu preciso ter chuva. Nós não pedimos. Mas para a chuva do Espírito Santo, nós precisamos pedir. Eu e você temos que pedir, né? Essa é uma chuva que ela não vem se nós não pedirmos, né? E olha o que Ellen White escreveu dizendo para nós lá na Review and Herald no dia 25 de agosto de 1896. Lá diz o seguinte: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo quanto os discípulos oraram pelo Pentecostes. Viu só? Eu e você precisamos clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo. E é interessante que no livro de Atos, lá diz, no verso 1, lá está dizendo assim, ó: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão dele. Então, meus queridos, veja, era algo que eles estavam clamando, era algo que eles estavam pedindo, era algo que eles entendiam, que eles tinham que clamar ao poder do Espírito Santo. E Ellen White também diz no livro Testemunhos,
para a Igreja, volume 8, página 23, diz o seguinte: meus irmãos e irmãs, temos de buscar o Espírito Santo. Deus vai cumprir todas as promessas que fez. Com a palavra na mão, digamos, fiz como pedistes, apresentando a promessa: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus quer nos dar o poder do Espírito Santo. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Lucas, capítulo 11, verso 13. Orai, e se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas? Ora, se vós sois maus e sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que pedir. Viu só? A palavra de Deus diz que se você orar, Deus dará o Espírito Santo. Essa é a primeira condição. Você precisa pedir o Espírito Santo na sua vida. Você precisa desejar. Você precisa buscar. Né? Segundo requisito, ter um coração não dividido. O que significa isso? Ter um coração totalmente voltado para a vontade de Deus, para aquilo que é da vontade de Deus. Né? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele entregou o coração completamente a Deus e quis dar o exemplo para nós através do batismo. Quando ele saiu do batismo, a palavra de Deus diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e o céu disse o seguinte: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas capítulo 3, verso 22. Jesus, ele tinha um coração completamente entregue a Deus. Completamente. Né? Ele não tinha um coração dividido. Jesus era totalmente entregue nas mãos de Deus. Tanto é que os evangelhos dizem que Jesus e o Pai, em certos momentos, o caráter era o mesmo e a natureza era a mesma, divina, e eles eram um. Era isso que a palavra de Deus diz. Né? E tanto é também que Jesus, ele colocava toda a vontade diante de Deus, que lá no livro de Mateus, quando fala que ele estava lá no Getsemane e que ele sentiu o temor de entregar a vida ao Senhor, ele dizia o seguinte: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Será que na sua vida tem alguma questão que faz com que você fique com o coração dividido? O coração não esteja completamente entregue a Deus? Talvez tenha algum hábito, alguma coisa que precisa ser moldada na sua vida, em que você diz assim: olha, essa parte aqui eu quero cuidar, deixa que Deus cuide de outras coisas da minha vida. Né? Olha o que Ellen White diz lá no livro Testemunho para a Igreja, volume 8, página 19, diz o seguinte: ó, não há limite para a utilidade de quem pondo de parte o próprio eu, dá lugar à atuação do Espírito Santo no coração. Vive de maneira inteiramente consagrada a Deus. Não há limite. É isso que a palavra de Deus diz. Não há limite. Quando você coloca a sua vida completamente nas mãos de Deus, não há limite. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas nós não podemos ter um coração dividido. Né? Terceiro ponto: encher a mente da palavra de Deus. E isso me chama a atenção quando nós abrimos a palavra de Deus lá no Salmo, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. Se você quiser abrir ali e acompanhar, lá você vê várias vezes o salmista Davi dizendo o seguinte, ó, Salmo 119, verso 5: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, o salmista entendia que precisava ter a palavra de Deus para ter uma vida vivificada. Né? No mesmo salmo, e no verso 81, diz o seguinte: desfaleça minha alma, aguardo a tua salvação, espero na tua palavra. A salvação é encontrada através da sua palavra. Entre outros textos aqui que a gente vai encontrar. E lá no penúltimo verso desse salmo, não é no penúltimo não,
É lá no Salmo, é lá no verso 154, lá diz o seguinte, ó: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra, ou a sua promessa também, né? Jesus mesmo, quando foi tentado, ele disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem das coisas aqui da terra só que nós vamos viver, mas da palavra de Deus. O cristão, ele precisa ter a palavra na sua mente, no seu coração, né? Eu tenho percebido muitas pessoas que estão fracas na fé. E quando eu converso com ela, a gente percebe que existe um distanciamento da palavra de Deus. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós nos distanciamos do poder que essa palavra tem e da atuação de Deus, do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Então nós precisamos realmente buscarmos a Deus todos os dias, clamarmos através da palavra de Deus, né? Buscarmos e conhecermos a Deus através da palavra dele. É assim que nós conseguimos vencer. Um quarto ponto para nós recebermos o poder do Espírito Santo é o seguinte: colocarmos a discórdia de lado. Colocarmos aquilo que separa dos irmãos de lado também, né? Quando nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 1, nós vemos algo que é bem interessante que estava acontecendo lá, no período em que, logo depois em que Jesus subiu aos céus, né? E os discípulos estavam ali agora aguardando a promessa do Espírito Santo que havia sido dada a eles. Capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra reunidos aqui pode ser traduzida também como juntos. Estavam todos juntos no mesmo lugar. Aqui não é uma questão só geográfica. Aqui tem a ver com uma ligação de coração para coração. Quando eles estavam realmente ligados, deixaram realmente as diferenças, não queriam mais ser o maior, o grande, o melhor entre eles. Aí o Espírito Santo desceu sobre eles. Ellen White, de novo, nos Testemunho para a Igreja, volume 8, página 21, diz o seguinte: ponha de parte os cristãos todas as disserção e entregue-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peça a bênção prometida, e Ele dará. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã. O glorioso fim e resultado. A chuva serôdia, porém, será mais abundante. O que ela está falando aqui é que que o Espírito Santo que desceu no Pentecostes não se compara ao que o Espírito Santo que irá ser dado ao povo de Deus próximo à vinda do Senhor Jesus. E isso graças também a um coração que deixa a discórdia de lado, que perdoa. É isso. Se existe mágoa no seu coração, o Espírito Santo não vai agir. Assim como a água e o óleo não se misturam, o Espírito Santo e a mágoa também não se misturam, né? Conta-se a história de Courrier d'Herbon. Ele era um rapaz que foi levado para o campo de concentração juntamente com a sua irmã Beste. Só que ele conseguiu se livrar e se tornou um homem depois. Agora sua irmã não. Foi levada por um soldado nazista que ele guardou a fisionomia e lembra muito bem do jeito dele, né? Beste morreu, mas ele sobreviveu. E quando Courrier sobreviveu, depois dele ter saído, ele continuou pregando a palavra de Deus, porque ele se tornou um cristão de verdade e continuou pregando a palavra de Deus tanto na Alemanha quanto também na Holanda. Mas um dia, quando ele estava numa apresentação na igreja, e no final da apresentação ele viu um homem que ele era conhecido. Era um soldado nazista que havia levado a sua irmã e que ele nunca mais havia visto a sua irmã, né? Quando ele viu, ele reconheceu. E naquele momento, aquele soldado que agora também estava conhecendo o Evangelho, se aproxima dele e pergunta: olha, você me perdoa?
só pela graça de Deus isso é possível, né? E ele, porque ele sabia que Deus já havia perdoado todos os seus pecados, e também entendia que Deus amava também aquele homem, mesmo tendo feito tudo aquilo, ele disse sim, eu perdoo. Meus queridos, o Espírito Santo estará agindo em nós, se nós tivermos um coração disposto a perdoar. O quinto requisito para nós recebermos o Espírito Santo é trabalhar ativamente para os outros. O Espírito Santo, sempre quando ele é derramado sobre a sua igreja, e como foi também no período do Pentecostes, e como tem sido durante a história do cristianismo, ele só age em pessoas que estão dispostas a realmente ajudar o próximo. Se você não está disposto a ajudar o próximo, Ellen White tem um recado muito sério para você. Lá na Review Anne Heron, no dia 10/6/1880, ela escreve o seguinte: se a frieza, indiferença tem reduzido o seu senso espiritual, e se seu interesse por aqueles que estão se perdendo em pecados está diminuindo, é hora de se converter. A melhor opção é envolver com esforço pessoal para salvar outros. Ao abençoá-los, você será abençoado. Meus queridos, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. E você tem que estar disposto a receber o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, você precisa estar envolvido na obra de Deus. Né? Eu quero contar uma história e nós estamos terminando agora. E depois nós vamos cantar o hino Tudo Entregarei. Né? Por quê? Por que esse hino? Eu vou te explicar para você. Van der Vender era um artista muito conhecido. Estava se tornando cada vez mais conhecido com o seu trabalho. Fazia várias pinturas e também era um escritor e também compositor. Né? E ele percebia a atuação que o Espírito Santo estava lhe chamando para uma obra especial, não só de fazer grandes artes, mas de estar pregando o Evangelho sempre, continuamente. Né? E ele resistiu e resistiu por muito tempo, até que um dia ele se entregou completamente a Deus e começou a servir a Deus de forma integral. As suas artes já não eram mais o mais importante. Hoje o mais importante era pregar. E pregar, se for necessário, através das artes. E foi isso que aconteceu, foi isso que ele fez. E é interessante que Billy Graham, depois na década de 70, foi um grande evangelista. Década de 70 não, década de 30, ele estava numa sociedade bíblica em que Van der Dender estava frequentando ali. E ele foi influenciado por Billy Graham, foi influenciado por ele. Né? E Billy Graham diz que sentiu profundamente a atuação do Espírito Santo. Né? E esse artista que se tornou um evangelista, Van der Dender, foi o autor da música Tudo Entregarei. Esse homem decidiu entregar tudo nas mãos de Deus. Talvez na sua vida há alguma coisa que precisa ser entregue completamente. Entrega completamente a sua vida a Deus. Coloca a sua vida completamente nas mãos dele. E ele vai fazer uma obra na sua vida. Eu quero, antes de cantar o hino agora, eu quero fazer uma oração com você. Pedindo que o Espírito Santo seja derramado de forma plena. E que você possa estar, você venha estar disposto realmente a ouvir ao poder de Deus e a permitir que ele haja na sua vida. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos agora. Querido amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está disposto sempre a fazer uma grande obra na nossa vida. Que nós venhamos permitir que todos os requisitos sejam realmente feitos em nosso viver. E a partir daí, eu, como pessoa, e todos nós que estamos aqui nesse momento, sejamos transformados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. E a partir daí, venhamos ser guiados pelo Espírito Santo
e venhamos receber realmente a chuva prometida. Nós rogamos isso em nome do Salvador Jesus. Amém.